Louvado seja o nosso Deus, né? Vamos meditar na palavra. As irmãs já estão se organizando com as nossas crianças ali para o culto infantil, que não é um culto infantilizado, mas é o partilhar da palavra de Deus na linguagem das crianças, dos pequeninos. A palavra de Deus tem dito que o reino de Deus pertence a elas, e as nossas irmãs têm se esmerado, têm assim servido de bom grado, com alegria, e partilhado a palavra do Senhor Jesus Cristo para com os nossos pequeninos. É claro que isso é uma pequena parte que nós como igreja fazemos e que cada família precisa continuar a fazer durante toda a semana, durante todo o tempo de desenvolvimento dessa criança, durante toda a vida dessa criança, assim, para que ela possa crescer diante de Deus, diante dos homens e sem se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no 13º capítulo. Nós vamos ler duas porções de texto nesse mesmo capítulo, tá? Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 24, depois a gente vai ler a porção a seguir, que é a explicação dessa parábola. Mateus 13, 24, amém? A palavra diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém? Agora, mais adiante, a partir do versículo de número 36, diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e, chegando-se a ele os discípulos, disseram: Senhor, explica-nos aquela parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa palavra é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, nós cá estamos diante da Tua palavra, tal qual oramos no início, ó Deus, crendo que o Senhor é quem está à frente de tudo que aqui já aconteceu, que Teu Santo Espírito foi quem nos escolheu, separou, preparou, ó Deus, para esse dia, para cantarmos, tocarmos, dirigirmos e também pregarmos a Tua palavra. E é diante desta promessa e com esta fé que nós oramos, ó Deus, ao Senhor, pedindo, clamando ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações, para que este Santo Espírito que trabalha nas nossas vidas possa, Deus, usar-nos, possa, Deus, fazer-nos vasos nas Tuas mãos, para que a Tua poderosa palavra encontre lugar nos nossos corações. É assim que nós oramos e oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós estamos no livro de Mateus, dentro de um momento que é posterior a diversas discussões de Jesus com aqueles opositores que constantemente se levantavam para questionar os seus ministérios, a saber, os fariseus, os saduceus, os próprios herodianos e assim por diante. Jesus ele estava recentemente, alguns capítulos atrás, justamente travando uma discussão em vários momentos em que eles pedem provas a Jesus, ou questionam Jesus, ou tentam já pegar Jesus em algum tipo de erro, ou de resposta errada, alguma coisa com uma pegadinha, para tentar fazer com que Jesus pudesse, de alguma maneira, se mostrar com um comportamento um tanto quanto incoerente. O fato é que, depois disso, nós vemos no capítulo 13, várias parábolas, ou seja, várias histórias que Jesus conta para explicar aos seus discípulos, os valores do reino. Resumidamente, parábolas são histórias contadas por Jesus com elementos do dia a dia daqueles que estavam ouvindo, ou seja, com elementos do dia a dia da audiência, de um semeador que sai a semear, de um campo em que se semeia trigo e assim por diante. E, obviamente, essa audiência, ela era capaz de compreender pela fé aquilo que Jesus estava ali a lhes ensinar. Por isso que, em algum momento, ou em algumas parábolas, ao final, existe essa expressão que foi contada e que depois foi explicada por Jesus. Logo, a minha tarefa hoje, enquanto pregador, está, assim, muito facilitada. Porque o próprio Jesus já explicou a parábola. Então eu não tenho o que inventar, eu não tenho como explicar essa parábola melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus me livre de querer pregar como Jesus, a semelhança de Jesus ou melhor que Jesus. Ele já contou a parábola, ele já explicou a parábola. E deixa eu abrir um parêntese, irmãos, pregação é isso. Em tempos em que a gente vê tanta coisa por aí, pregação é isso. Pregação, ela tem 3 princípios. Se você é pregador, se atente a isso. Se você tem vontade de algum dia pregar, se atente mais ainda. Pregação tem 3 princípios. O primeiro, você lê o texto que você quer pregar. Leia o texto. Leia o texto. O segundo, explique o texto. Explique o texto. E o terceiro, aplique o texto. O que é aplicar, pastor? É trazer os ensinamentos daquele texto para a nossa realidade, para o nosso mundo atual. Pregação pura e simples, pregação bíblica é isso. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pregação é isso. Infelizmente tem gente que lê o texto, abandona o texto e nunca mais volta para o texto. E aí conta a história de tirinha, história disso, história daquilo, de ventoinha, de não sei de quê, e fica por isso mesmo. E para ele pregou, não pregou. Ele palestrou, ele contou história. Voltando para cá, Jesus já facilitou, porque Jesus leu o texto, a gente acabou de ler, e Jesus explica o texto. Por quê? Porque os próprios discípulos chegam até ele e dizem: Senhor, explica-nos aquela parábola, porque nós somos aqueles que têm fé, mas ela não ficou muito bem clara para nós. E aí essa segunda parte que a gente leu, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai explicar. Tudo bem, olha, o dono da seara que semeou é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus. O campo, o lugar onde foi semeado a semente, é o mundo. A boa semente, que é identificada na parábola como trigo, são os filhos do reino, os filhos de Deus. A semente maligna, plantada pelo filho do maligno, o inimigo, dono da seara, o próprio diabo, simbolizada como o joio, são os filhos do diabo, ou seja, aqueles perdidos, aqueles sem fé, aqueles que ainda estão longe da vida com Deus. A ceifa, o tempo da colheita, é o quê? O final dos tempos. Os últimos acontecimentos. E os ceifeiros são os próprios anjos de Deus que virão para separar quem é joio de quem é trigo. Ou quem é trigo de quem é joio.
E é isso que a parábola diz, simplesmente. Mas como assim, pastor? Deus possui filhos, e os seus filhos estão aqui nessa terra, mas o diabo também possui os seus filhos. E eles também estão aqui nessa terra. E ambos coabitam, coexistem. Ambos ocupam os mesmos espaços, os mesmos lugares. De modo que muitas vezes aos discípulos, que são simbolizados aqui pelos trabalhadores daquele dono do campo, é muito difícil separar. É muito difícil compreender quem é quem. E então isso só será feito no final dos tempos, quando o próprio Senhor tiver da sua mão de obra qualificada anjos que dirão quem é trigo, que dirão quem é joio. Se o texto foi lido, se o texto foi explicado, eu vou pular para a última parte, a parte da aplicação. E eu separei para nós aqui 4 aplicações desse texto. A primeira delas é, obviamente, que trigo e joio convivem juntos. E essa é uma realidade com a qual nós precisamos nos acostumar. Trigo e joio convivem juntos. O campo no qual foram semeados os filhos de Deus também recebeu a semente dos filhos do maligno. E eles coexistem. E eles estão aí caminhando. Então, no mesmo lugar onde existem pessoas justas, também existem pessoas ímpias. No mesmo lugar onde existem pessoas sinceras, também existem pessoas falsas. No mesmo lugar que existem pessoas que servem a Deus, estão aqueles ali que estão ali para justamente desviar os filhos de Deus. Pastor, será que na igreja local, ou seja, uma igreja que a gente possa pensar, é assim também? Infelizmente é. Infelizmente é. Quem dera, quiçá, glória a Deus, se dentro da igreja todos fôssemos filhos do reino, filhos de Deus. Mas pastor, como é que você pode dizer isso? Irmãos, eu posso dizer isso claramente usando vários exemplos bíblicos. O apóstolo Paulo, quando vai escrever ou alertar aos irmãos de Éfeso acerca das coisas que aconteceriam com eles, isso quem registra é Lucas, no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 30, vai dizer aos irmãos, aos presbíteros daquela igreja, naquela última reunião que ele teve com eles, dizendo assim, olha, entre vós se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos depois de si. Ou seja, no meio deles, da igreja de Éfeso, se levantariam opositores. Dentro do próprio grupo dos 12 discípulos iniciais de Jesus, tinha um que era filho do maligno. Tinha um que era filho do maligno. Então isso mostra que, de fato, essa coexistência é um padrão bíblico, a maneira de como as coisas acontecem e a gente precisa aprender a lidar com ela. Como, pastor? Entendendo que nem todo mundo que se mistura com trigo é trigo. Em outras palavras, nem todos aqueles que ocupam os assentos nas igrejas pertencem ao reino de Deus. Nem todos aqueles que ocupam os assentos das igrejas locais pertencem ao reino de Deus. E é preciso estar atento a isso. Irmãos, numa plantação real, e o exemplo que Jesus dá é um exemplo vívido na mente dos seus ouvintes, o joio é tão parecido com o trigo que de determinado momento ou ponto é impossível diferenciá-los. Que meros trabalhadores não conseguem. Percebam que durante a descrição do texto, os trabalhadores chegam, Senhor, a semente que o Senhor plantou não foi apenas trigo, como é que nasceu o joio? O Senhor quer que a gente vá lá e arranque? Ele diz, não, para que indo vocês não arranquem também o trigo, ou seja, vocês não conseguem diferenciar, vocês não conseguem fazer a diferença. Somente pessoas com preparação diferenciada é que vão saber quem é um e quem não é. E aí isso é chamado de os ceifeiros, ou seja, no tempo da colheita, em determinado momento, o Senhor da colheita mandará outros servos que não são vocês fazerem esse tipo de separação, porque vocês não podem fazê-la.
Assim também na nossa igreja, assim também na vida em comum, nós precisamos entender que alguém pode abrir a boca para cantar hinos ao Senhor, pode abrir a Bíblia para ler textos ao Senhor, pode servir em algum ministério, mas continuar por dentro sendo joio, não sendo trigo, não sendo filho de Deus. São esses dos quais o próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Diante da interpelação deles, que diz: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome operamos sinais, em teu nome, sim, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a nós é concedido as nossas orações, mas isso não tem a ver com a integralidade do nosso ser. É por isso que Jesus diz: deixai-os crescer, deixai-os aí, porque só há uma coisa que pode separar, definir e identificar um do outro. O que é? É a nossa segunda aplicação. A distinção só acontece por meio do fruto. A distinção só acontece por meio do fruto. Os irmãos se lembram que determinada vez Jesus caminhava com os seus discípulos, já momentos que antecipavam a sua paixão, ou seja, a sua prisão, o seu julgamento, a sua pena sofrida, consequentemente a sua morte e ressurreição. E naquela última semana ele está fazendo aquele caminho até Jerusalém, e ele passa por uma região que ele olha para o lado e ele vê uma figueira bastante chamativa, cujas folhas eram bonitas, e ele diz: eu vou até lá porque ela provavelmente deve ter figos, ou seja, deve ter frutos, eu vou me alimentar dela. E aí ele chega até aquela figueira e amaldiçoa. Por quê? Porque ela só tinha folhas, porque ela só tinha aparência, porque ela só aparentava ser uma árvore frutífera, ela só se parecia com uma árvore saudável, ela só tinha a imagem de alguém que cumpria o seu propósito, mas que de fato não a cumpria. É por isso que esse mesmo Jesus, ao longo do Sermão da Montanha, no versículo 16 do capítulo 7, vai dizer que nós vamos conhecer os falsos mestres e, obviamente, também os verdadeiros por meio dos seus frutos. Pois ele vai dizer lá: pelos seus frutos o conhecereis. Enquanto o joio está a crescer, ele e o trigo são similares. Mas chega o tempo da colheita. Chega o tempo em que eles precisam mostrar aquilo que tem. E só mostra aquilo que tem quem realmente tem. Quem não tem nada a mostrar vai continuar sem mostrar nada. E aí que se diferencia o verdadeiro do falso, o original da cópia, o que é produtivo daquele que não é produtivo, o que vive de forma completa daquele que vive apenas de aparência. A distinção só acontece pelo fruto. Só que eu preciso dizer uma coisa para os irmãos: para frutificar leva tempo. E é por isso que a gente não pode sair por aí julgando uns aos outros. Porque numa mensagem como essa, a gente pensa duas coisas. Primeiro, meu Deus, será que eu sou o joio ou será que eu sou o trigo? E segundo, você pensa assim: aquele irmão, depois que ele fez aquilo que você sabe que ele fez, ele só pode ser joio. Não tem como ele ser trigo. Não tem como ele ser do reino de Deus. Mas é interessante que enquanto a gente pensa isso dos outros, os outros podem pensar isso da gente também. Então, a avenida de mão dupla. Só que o que eu quero dizer aqui para os irmãos é que a gente não pode fazer pré-julgamentos. O Senhor tem estabelecido o tempo determinado no qual Ele vai revelar o que cada um de nós e de todos os seres humanos são: filhos de Deus ou filhos do maligno. Então não cabe a nós apressar esse julgamento, não cabe a nós antecipar esse julgamento, não cabe a nós fazer avaliações à nossa própria maneira de ver as coisas. Sabe por quê? Porque a gente pode falhar miseravelmente nisso. Miseravelmente nisso. Querem ver dois exemplos? Alguém que esteve com Jesus desde o início do seu ministério. Alguém que presenciou
Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre a cabeça dele, a voz de Deus audível dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Alguém que conquistou tanto a confiança de Jesus e dos demais discípulos daquele colegiado, que era o responsável por guardar as ofertas que eles recebiam. Alguém que estava ali participando da multiplicação de pães e peixes. Alguém que inclusive junta um dos finais dos cestos ali e leva para Jesus. Alguém que vê os cegos enxergando, os surdos ouvindo, as pessoas sendo curadas. Alguém que inclusive interpela com ideias boas, dizendo: por que a gente não pega essa oferta aqui que a irmã quer oferecer e vende para a gente poder doar entre os pobres? Por que a gente não faz isso para abençoar mais pessoas? Irmãos, não havia ninguém que pudesse se levantar àquela altura do campeonato e dizer: esse daqui não é trigo, esse daqui é joio. É inclusive relatado por João que quando Jesus toma do pão na última ceia, molha o bocado e entrega a ajuda dizendo: olha, o que você tiver de fazer, faça. E que ele sai dali para entregar e combinar como ele entregaria Jesus para as autoridades romanas, judaico-romanas. Os discípulos não sabiam que ele iria fazer aquilo. Os discípulos pensavam que por conta dele tomar conta do dinheiro e das próximas coisas, ele ia fazer alguma coisa para ajudar ali no dia a dia deles. Eles não conseguiam identificar no meio deles a presença do maligno, a presença do joio. Agora um exemplo ao contrário. Alguém que confirma e consente na morte de um inocente apedrejado. Alguém que olha para si mesmo e diz: olha, eu preciso de autorização para que vocês me permitam ir até as cidades onde esses judeus estão pregando e prendê-los e amarrá-los e açoitá-los até que eles neguem a fé nesse Jesus. Alguém que persegue de forma tão veemente a igreja que a Bíblia vai dizer que ele tinha aspiração de morte, ou seja, o cheiro, a maneira como ele respirava, o jeito que ele falava dos cristãos, era o desejo dele de matar os cristãos. Não tem como olhar para uma pessoa e dizer: esse aí é trigo, não, isso aí é joio. Esse é joio, mas assim com toda certeza. Tem tudo de joio. Tem pé de joio, tem mão de joio, tem cabeça de joio, a fala dele é de joio, o jeito dele andar é de joio, o comportamento dele é de joio, os pecados dele são de joio. Se esse daí for para o céu, eu estou falando de Saulo de Tarso, famoso Paulo, apóstolo do Senhor, trigo, comprovado, aprovado. E primeiramente eu falava de Judas, joio, que caiu e se entrega completamente ao seu pai, o maligno. É por isso que a distinção acontece pelo fruto, e não cabe a mim, nem a você, apontar o dedo para um e para outro e dizer: olha, esse é trigo, esse é joio, esse está perdido, esse está salvo, esse é de Deus, esse não é de Deus. Não é o nosso papel fazer isso, porque o próprio Deus pode intervir na vida de cada um e transformar segundo a sua vontade. Amém? Amém. E aquele que parece joio, de repente o Senhor transforma em trigo. E aquele que é trigo, o Senhor abençoe para que se torne cada vez mais trigo e frutifique para a glória de Deus. Assim precisa ser, e assim a gente precisa compreender. Por quê, irmãos? Porque a terceira lição das 4 que eu preparei para compartilhar com vocês é justamente o fato de que a seara pertence ao Senhor. O texto começa dizendo que quem semeia a boa semente é o Filho do homem, é o Filho de Deus. Irmãos, a plantação não nasceu por acaso. A plantação nasceu porque o Senhor se disponibilizou a semear. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a igreja de Deus, mesmo nessa, certa vez, dualidade, mesmo com a presença do não trigo no meio dos trigos, nunca deixará de existir, nunca deixará de prevalecer, nunca deixará de ser vitoriosa, nunca deixará de crescer, nunca deixará de ser abundante, nunca deixará de ser triunfante. Por quê? Porque essa
entidade, essa organização é criação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então não há joio que se levante capaz de fazer com que o campo se perca. Não há dificuldade ou problema que se levante ao ponto de nos fazer desistir, cair, prevaricar ou nos esquecermos do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6, vai nos dizer: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor que plantou a semente de fé no seu coração fará com que você, apesar de todo o clima ruim, de todos os ventos e de todas as tempestades e dificuldades, não deixe de produzir o bom fruto para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso. O diabo pode até vir e semear joio, o diabo pode até vir tentar anular a obra do Senhor, mas nunca poderá arrancar o trigo, nunca poderá fazer mal àqueles que são de Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que verdadeiramente vivem para a glória de Deus. Porque nós somos protegidos por esse Deus, pelo Senhor da Seara. A história da igreja está aí, é só pesquisarmos e vermos quantas perseguições, quantas heresias, que é justamente quando o inimigo age de dentro para fora da igreja, quantas infiltrações, quantos joios não foram descobertos ao longo dos tempos, mas a igreja está viva, a igreja está de pé. Hoje não só essa igreja, mas muitas igrejas estão abertas pregando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E glória a Deus, porque assim permanecerá até o dia da volta do Senhor. E essa parábola é sobretudo sobre isso. Sobre o dia que muitas vezes nós não paramos para pensar, mas é um dia que virá sobre as nossas vidas. O dia da ceifa. Porque tudo aquilo que é plantado e que é lançado sobre o solo, assim é feito para que haja colheita. Ninguém planta uma semente no solo para não comer do fruto dela. Nós ansiamos por esse dia. Nós esperamos por esse dia. Nós queremos que esse dia aconteça. E a minha última aplicação para essa parábola é justamente essa. A paciência de Deus revelam duas coisas. Em primeiro lugar, a sua misericórdia. E em segundo lugar, a sua justiça. A paciência de Deus revela a sua misericórdia e a sua justiça. Os trabalhadores, quando viram no dia seguinte que havia semente estranha no meio daquela que o Senhor havia plantado, ficaram atônitos, disseram: Senhor, vamos arrancar, Senhor, não tem, como é que o Senhor planta boa semente e agora tem aqui semente maligna? Isso se dava, irmãos, em termos ali terrenos, de diversas maneiras ou por causa de diversos motivos, dentre eles por conta da própria perseguição que havia entre os vizinhos, entre os fazendeiros, entre as pessoas. Uma prática muito comum da época que Jesus descreve isso é que os agricultores que queriam mal aos seus vizinhos iam lá nas madrugadas e colocavam, por exemplo, sal na terra do vizinho, para que a terra se tornasse improdutiva, para que a terra não viesse a semear de maneira nenhuma quando a semente fosse lançada no solo. Ou, como o próprio Jesus conta, plantavam semente que de nada serviria, para nada adiantaria, ou seja, semente sem fruto, semente que não renderia nada e que ainda poderia atrapalhar o crescimento da semente saudável. Mas o fato é que diante dessas coisas o Senhor age com paciência. E o apóstolo Pedro, na sua epístola, nos lembra disso. Ele vai dizer na 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 9, o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Amém? O apóstolo Pedro escreve uma epístola geral para circular em todas as igrejas, e as igrejas começam
a levantar o questionamento: o Senhor disse que voltaria, o Senhor disse que voltaria, e a volta do Senhor ainda não aconteceu, e a expectativa deles pela volta do Senhor era quase que imediata. Nós vimos hoje pela manhã que o tempo da assunção, ou seja, da ascensão de Jesus aos céus, até a cumprida da descida do Espírito Santo, foram cerca de 10, 15 dias, porque Jesus passa 40 dias ressurreto com os discípulos. Depois disso ele diz para os discípulos ficarem em Jerusalém e aguardarem a descida do Espírito Santo. Isso acontece no Pentecostes, que era uma festa que se sucedia a 50 dias depois da Páscoa. Então não foi muito tempo depois. E assim como eles criam que não foi muito tempo depois, eles criam que a promessa de Jesus de voltar era ainda para os dias deles. Era ainda para o tempo deles, e por isso eles amavam esse Jesus de todo o coração e queriam se reencontrar com esse Jesus, e eles começaram a questionar. E o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, diz: olha, o Senhor não se esqueceu da sua promessa, nem é tardio, e nem está incapacitado de cumpri-la. Pelo contrário, o Senhor está agindo com misericórdia para com cada um de vocês, e nesse caso, para com cada um de nós. Para quê? Para que haja tempo, para que nós acertemos os nossos caminhos, nós acertemos a nossa vida com Deus, nós possamos endireitar as veredas do nosso coração e sermos de fato o trigo que o Senhor plantou neste mundo, para que quando Ele mandar os seus ceifeiros vir a colher, não sejamos contados entre aqueles que serão lançados no fogo. O Senhor age com misericórdia, o Senhor está agindo com paciência, e o clamor do Senhor é: voltem-se e arrependam-se, venham e arrependam-se, porque certamente está próximo o tempo da colheita de Deus. A paciência de Deus não é aprovação aos nossos pecados, pelo contrário, é mais uma chance para encontrarmos o caminho do arrependimento, o caminho do perdão, o caminho da salvação que só Jesus é e possui. Que a gente possa ter essa consciência, porque Deus ele já agiu assim no passado. Se nós nos lembrarmos do livro de Gênesis e da história do dilúvio, nós vamos perceber que a arca de Noé levou muitos anos para ser construída. E a Bíblia, quando fala sobre a arca de Noé, diz que Noé, enquanto a construía, também a usava como instrumento para pregar. Mas, pastor, como é que Noé trabalhava na arca e pregava? Ele estava trabalhando na arca, dizendo: olha, essa arca aqui é para o dia que o Senhor resolver derramar o seu juízo sobre a nossa existência. E o juízo do Senhor virá como chuva, e Ele vai fazer com que toda a terra seja inundada, e todo ser vivo será alcançado por essas águas. Somente aqueles que crerem nisso, que se prepararem para adentrar nessa arca, serão pelo próprio Senhor protegidos e salvos dessas muitas águas que virão. O que a nação, o que as pessoas, o que a sociedade do tempo de Noé fazia, zombava dele. Mas só sorriram até no dia que começou a chover. Porque eu imagino o desespero dessas pessoas quando começou a cair água do céu, quando as fontes da terra se romperam e de repente eles se viram cercados de água por todos os lados. Irmãos, o juízo do Senhor virá, e virá com justiça. E Ele não vai errar em nenhuma plantaçãozinha sequer do seu campo. E os seus trabalhadores são habilitados pelo próprio Senhor a identificar verdadeiramente quem é joio, quem é trigo, porque cada um terá o seu próprio destino. O texto, segundo a explicação do próprio Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 41, diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, tormenta por toda a eternidade. Porém, quantos aos justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Sabe, olhar para essa figura é um tanto quanto poética quanto simbólica. Porque quem já viu a vagem do trigo para cima, sendo iluminada pela luz do sol, vai ter aquela visão do imenso dourado infinito por todo o campo. E isso para a glória de Deus. Mas quem olha para o joio, que não tem fruto algum, jamais conseguirá ver isso. Ele só serve para ser arrancado, ele só serve para ser jogado fora. Hoje é o dia de misericórdia, hoje é o tempo de arrependimento, amanhã será o tempo de justiça e será o tempo de juízo da parte de Deus. Portanto, caminhando para a conclusão, eu digo ainda 3 coisas. Primeiro, se você se identifica como trigo, persevere. Saiba que o Senhor está te mantendo, que o Senhor está te sustentando. Saiba que o Senhor está te fazendo frutificar dia após dia. E você pode pensar em frutos apenas em termos de números, mas não é nessa perspectiva. Números e frutificação são exatamente a dependência que nós temos para com o Espírito Santo de Deus. É olharmos para a nossa vida e vermos que a cada dia no combate junto à santidade, nós estamos sendo aqueles que buscam a Deus. Nós estamos buscando ao Senhor, estamos buscando agradar a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, buscando servir ao Senhor de todo o nosso coração. Frutificar no reino de Deus é manifestar em aspectos práticos o comportamento da vida do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sendo mais amoroso, sendo mais paciente, tendo domínio próprio e assim por diante. É compreender que a vontade do Senhor prevalece sobre a nossa. Eu abro um parêntese para dizer que um povo que fala bastante em ecumenismo não demonstra o mínimo de educação. Fecho o parêntese. Quando a gente olha para a vida daquele que não se identifica como trigo, você não está perdido. Se você tem dúvida de que realmente é salvo, se você tem dúvida do seu encontro com o Senhor, se você tem dúvida de que verdadeiramente é arrependido, se arrependeu e que o seu caráter foi um dia transformado pelo poder de Cristo, ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de arrepender-se, ainda há tempo de correr para os braços de Jesus, ainda há tempo de entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Porque é isso que o Senhor espera que você faça, para que você então possa ser contado entre o trigo e não entre o joio. Porque, irmãos, no fim não tem mistura. No fim há separação. No celeiro do Senhor ficará o trigo, no celeiro da perdição, o joio. Para um, alegria, paz, presença de Deus. Para o outro, ausência, tormenta e dificuldade por toda a eternidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, diante desta palavra, que o próprio Senhor é quem trouxe a nossa vida, ó Deus, hoje. Diante dessa palavra, ó Deus, nós não temos mais nada a fazer, ó Deus, a não ser analisarmos internamente, profundamente, crendo que é a Tua palavra, aquela espada de 2 gumes, que adentra, ó Deus, de forma profunda no nosso ser, para separar osso, medula, alma, espírito, ó Deus, mente, coração, e investigar de fato quem somos. A semelhança do salmista que corajosamente diz: Senhor, sonda-me. Nós estamos aqui para ser sondados por Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, para pedir: ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a identificar os frutos do que o Senhor mesmo plantou no campo deste mundo. Porque queremos, ó Deus, frutificar para a Tua glória. Queremos, ó Deus, a cada dia mais parecermos com o unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, cada vez mais compreender que a vida do cristão é uma vida de glorificação do Senhor. É a mortificação da carne, é, ó Deus, abrir mão das nossas vontades, abrir mão, ó Deus, dos nossos desejos, para vivermos a vida do Senhor em nós. Porque foi para viver a Tua vida, ó Deus,
que o Senhor nos chamou, porque a nossa vida nos levava à morte, à perdição, dirigida pelo pecado. Ajuda, ó Deus, a cada um de nós a compreender isso, ó Deus, examinar-nos corretamente. Eu sei que uma das coisas que o inimigo mais tem prazer, ó Deus, é fazer-nos enganar a nós mesmos. É fazer-nos, ó Deus, olhar para os outros, apontarmos para os outros e nos esquecermos de avaliar nossa própria vida. Mas aqui, submetidos ao Senhor e à Tua presença, esse olhar, ó Deus, que sonda a todos nós, queremos ser pelo Senhor conhecidos, queremos ser pelo Senhor examinados. Ajuda-nos a ter coragem, ó Deus, de reconhecer quem verdadeiramente somos, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, para que, ó Deus, venhamos a frutificar. Se há áreas da nossa vida que precisam ser podadas, ó Deus, vem, poda, corrige, transforma, muda, porque, ó Deus, é muito melhor passarmos por isso do que ficarmos a eternidade longe do Senhor. Para aqueles que não te conhecem, ó Deus, eu oro, dê-lhes a coragem de dar esse passo de fé. Dê-lhes, ó Deus, a coragem de confessar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Para aqueles que já te conheceram um dia, ó Deus, e puderam, ó Deus, caminhar distante do Senhor, dê-lhes a coragem para retornar, para se consertar contigo, para endireitar os seus caminhos, corrigir as suas falhas, porque é o próprio Senhor quem faz isso em nós. Afinal de contas, é o Senhor em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em espírito de oração, eu pergunto a você, querido amigo visitante, se você tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus, a confessar o Senhor como Salvador da sua vida, de uma vez por todas dizer: eu sou o bom trigo da seara do Senhor, aquele que vai frutificar para a glória de Deus. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho, você tenha ouvido as pregações, tenha visitado a essa igreja ou a outra igreja e recebido esse desejo no seu coração. Talvez seja hoje o tempo de você confirmar. A Bíblia diz que aquele que confessa com a sua boca, crendo no seu coração, será salvo. E eu te convido a fazer isso levantando uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero dizer: seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vindo à seara de Deus, seja bem-vindo à plantação do Senhor, aquela cujo destino é a presença de Deus, aquela cuja criação e propósito é morar com o Senhor por toda a eternidade. O convite segue aberto, mesmo depois da oração final, porque ainda é o tempo da misericórdia, ainda é o tempo do arrependimento. Porém, haverá o dia em que o justo juiz julgará a todos e cada um, e nenhum de nós será indesculpável, será sem entrega. Eu vejo ali o Guilherme tem levantado sua mão, Guilherme que já esteve nessa igreja e, portanto, eu entendo ser uma reconciliação. E se alguém mais quer se reconciliar com o Senhor essa noite, também pode levantar as suas mãos. Pastor, eu já andei, eu já participei, eu andei por outros lugares e quero voltar aos caminhos do Senhor. Fique à vontade, a oportunidade está aberta, o Senhor está com a porta da misericórdia e da salvação aberta para que você possa se consertar com Ele, se conciliar com Ele. Talvez você não queira fazer isso publicamente, também não tem problema. Faça aí onde você está sentado. O importante é você não sair daqui sem esta confirmação, sem este concerto com o Senhor e sem a certeza de ser uma boa semente para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vou pedir o Guilherme para vir aqui, deixa eu orar contigo, Guilherme. Dá um abraço também. Amém, Guilherme. Um músico assim de primeira mão, meus irmãos, de mão cheia, já participou do nosso Ministério de Louvor, os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem, e que esse seja um tempo de restauração, de edificação, e que nessa casa ele encontre esse lugar onde ele possa de fato estar se acertando com o Senhor e servindo a Ele por toda a sua vida, para que também ele possa servir por toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós celebramos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus dessa seara.
O Senhor é quem, ó Deus, sonda os nossos corações e sabe, ó Deus, tudo o que nós fazemos, deixamos de fazer e do que nós precisamos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, novamente chama o Guilherme, ó Deus, para te servir e para te entregar, ó Deus, toda a sua vida. Pai, nós, ó Deus, nos alegramos por essa atitude, por este momento na vida dele, ó Deus, e que de hoje em diante, ó Deus, ele possa ser, ó Deus, sempre este homem de Deus na tua presença. Abençoe essa igreja para que seja o lugar, a casa, ó Deus, a família dele, e que nós ele encontre esse apoio, que nós ele encontre, ó Deus, esse auxílio para caminhar com o Senhor por toda a sua vida. Abençoe, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que muitas vezes não tiveram, Deus, essa coragem de fazer isso publicamente, mas que estão em oração, ó Deus, também renovando o seu compromisso com o Senhor. Faz com que este compromisso seja, ó Deus, cumprido, zelado e aliançado para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te celebramos, nós nos alegramos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Nós podemos nos assentar com as orações silenciosas, vamos também estar aqui participando da macarronada, nos despedindo em paz, cumprimentando o Guilherme e agradecendo a Deus por esta oportunidade de cultuá-lo novamente.